Olá, essa é a missão 55, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. Hoje, o professor Edgar Moria vai estar falando um pouco sobre os projetos do Instituto Santos Dumont e as suas atuações aí na área de pesquisa, né? Então, professor, eu vou torná-lo anfitrião agora, e aí você pode compartilhar a sua tela aí, tá bom? Fica à vontade. Ok. Deixa eu share screen. Aí. Pronto. Tá escutando aí? Sim, está aparecendo. Tá? Ok. Então, aqui a proposta para a gente tentar adicionar aí na nossa colaboração é colocar esses estudos com neurociência e neuroengenharia. E aqui, qual que é o nosso interesse? Entender como funciona o cérebro, aí tem a parte da medula e aqui a interação com o ambiente, tanto a parte sensorial como a parte muscular. E aí, o que seria interessante? Até daria para fazer uns testes lá no próprio local. Esse aqui é o tempo de reação. Então, a informação ambiental ela é processada no sistema nervoso e depois a emissão da resposta. Isso aqui leva em torno de 225, 250 milissegundos. E aí, de acordo com a exposição do sujeito ao ambiente, seja as condições ambientais, ou seja, o estresse que ele está enfrentando, ou qualquer alteração mesmo, seja temperatura, fadiga, sobrecarga, acaba influenciando o tempo que ele leva para responder. Então, essas condições a gente pode estudar, é um teste simples no computador que pode ser feito lá, de acordo com a exposição do sujeito ao ambiente. Isso tem uma série de aplicações para a gente, no caso das patologias. Então, a gente pode estudar diferentes estímulos sensoriais, como eles influenciam e como essas respostas e tomadas de decisões, que eu acho que são bastante importantes em condições adversas, como é que o sujeito ele toma uma decisão correta, dadas as condições ambientais. E aí entram os sensores vestíveis, que nós pretendemos desenvolver também, que a gente pode ir monitorando no dia a dia como é que os voluntários lá eles estão variando em função do tempo, em função das condições ambientais. E aí outra coisa interessante é que nesse laboratório que eu tinha comentado, a gente pode também testar com realidade virtual. Esse aqui é o exemplo que nós temos. Então aqui é o João Paulo simulando um jogo que a gente fez naquele laboratório com o 0G e a gente pode implementar junto com realidade virtual. E agora, esse daqui a gente ainda não colocou para testar, mas já está aqui, utilizar o Eye Tracker, que é um rastreador de olhar junto com o Eye Tracker, junto com a realidade virtual. Então nós podemos simular ambientes e ver para onde cada pessoa olha e identificar, por exemplo, o déficit de atenção de acordo com as condições ambientais. E agora com os smartphones a gente pode também fazer uma avaliação que não fica tão dependente daquele sistema de realidade virtual com fio, né? Isso aqui a gente já está testando com alguns pacientes. E aqui o sistema de realidade de suspensão com 0G e aquele harness que eu falei, que é o colete, né? E essa atividade eletromiográfica que a gente usa nos pacientes, a gente pode monitorar também, inclusive dentro das vestes, que seria interessante para tentar acompanhar, seja uma sobrecarga ou seja alteração muscular decorrente
por exemplo, de falta de gravidade, né? Aí essas aplicações, no caso dos pacientes, que a gente desenvolve aqui, junto com a estimulação elétrica. Então, já que tem uma alteração muscular, a gente pode utilizar a atividade elétrica para restaurar a função muscular. Aí, nesse caso, tem um trabalho aqui que a gente está fazendo com sensores inerciais para o próprio sensor inercial ser o que comanda a atividade elétrica na musculatura, né? E aí, pensando no desenvolvimento das vestes, a gente pode ver agora aqui num projeto mais longo, como adicionar essa parte de exoesqueletos, principalmente para ajudar no sentido de sobrecarga de trabalho, né? E a estimulação elétrica com a neuromodulação, que a gente já testou com Parkinson, esse daqui é um exemplo bastante interessante. Isso aqui é um sagui com Parkinson, sem estimulação medular. E quando a gente liga a estimulação medular, o sagui começa a se mexer. E a ideia dessa parte de neuromodulação é a gente pensar em como que isso pode ajudar, principalmente nas alterações em quem fica muito tempo com a ausência de gravidade, né? Aqui é um exemplo da estimulação no Parkinson, para vocês terem uma ideia da diferença que faz. Aqui é com estimulação medular, o mesmo paciente, e aqui é sem estimulação medular. Então, os dois casos, é o mesmo paciente, só que com estimulação e sem estimulação medular. Então, aí, toda essa parte aqui do subsolo do Instituto é a parte de humanos. O resto, os outros pisos, são os pisos que a gente tem para teste com modelos animais. Então, esses testes agora com realidade virtual, sensores vestíveis e o Locomat e os sistemas de 0G, a gente pode fazer diretamente esses testes todos aqui. Aqui embaixo já está totalmente, o laboratório já está funcional. Então, com essa tecnologia disponível, a gente pode pensar tanto em testes aqui, como esses testes que eu falei para tomada de decisão e avaliar como o sujeito, na parte de comportamental e neurociência, ele está lá exposto a outras condições mais adversas. Meio parecido com aquelas reportagens que tem na Discovery, quando eles expõem a condições adversas do sujeito e fazem os testes para ver o quanto ele toma uma decisão correta, o quanto ele consegue executar um movimento, e aí a gente pode avaliar também da mesma forma. Então, basicamente, são essas metodologias que a gente tem disponível aí para trabalhar junto.